olha só, vamos falar então como está a questão de liberação de refim, tá? Muitas pessoas têm me questionado, Aniele, realmente dá para fazer refinanciamento agora? Como está essa questão? Bom, pessoal, vamos lá. Tivemos então a redução da taxa de juros, certo? De 2,14 para 1,97. Os bancos já parametrizaram o sistema justamente para conseguir fazer todas as renovações possíveis, tá? Vamos lá. Quantas pessoas estão conseguindo? Muitas pessoas estão sim conseguindo o refinanciamento, tá, pessoal? Claro que vai depender de caso a caso, tá? Por quê? Depende do tipo de benefício, depende da idade daquele cliente, depende realmente do valor da parcela daquele cliente, quantas parcelas já foram pagas e principalmente a taxa de juros do contrato, tá? Mas nesses últimos dias eu tenho percebido assim, aumentou bastante a quantidade de pessoas que estão conseguindo um refinanciamento, justamente por conta da redução da taxa de juros. Por mais que a redução não foi tão satisfatória assim, tá? Não foi uma redução tão grande, mas muitas pessoas estão conseguindo fazer refinanciamento, tá? E as pessoas que não estão conseguindo fazer refinanciamento, o que está de fato acontecendo, tá? Pessoal, olha só, para as pessoas que não estão conseguindo, que muitas vezes impede de fazer um refinanciamento ou até mesmo uma portabilidade. É a questão, muitas vezes, da quantidade de parcelas pagas, é a questão da taxa de juros do contrato, tá? Tem pessoas que ainda, muitas vezes, não atingiu a quantidade mínima de parcelas pagas. Cada banco tem a sua regra, não é uma regra única, ou seja, tem que ter tantas parcelas pagas para fazer refinanciamento, exceto para portabilidade. Portabilidade pede-se no mínimo 12 parcelas pagas. Agora, o refinanciamento, pessoal, vai de banco para banco. Mas é claro que quanto menos parcelas pagas você tiver, mais difícil vai ser de conseguir um refinanciamento, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes você não tem essa quantidade de parcelas pagas, então, com isso, o seu contrato se torna um contrato recente, certo? Muitas pessoas fizeram renovação o ano passado, por exemplo. Tendo feito o ano passado, o que acontece? Não consegue uma renovação por agora, porque já fez uma renovação recentemente, certo? Outra situação também que implica em não conseguir o refinanciamento, a questão da taxa de juros do contrato. Muitas pessoas me questionam assim, Aniele, por que então que a taxa de juros do meu contrato está tão baixa? Por que o banco colocou uma taxa tão baixa assim? Bom, pessoal, lá atrás, tá? Nos anos de 2020, 2021 e até mesmo em 2022 um pouco menos, mas ainda aconteceu. Os bancos disponibilizavam, no caso, tabelas especiais, tá? Justamente para quê? Para conseguir fazer liberação para vocês, para que vocês tivessem na renovação algum tipo de troco, tá? Então, lá atrás, vocês já foram beneficiados, por exemplo, com uma tabela de juros reduzida. Então, vocês estão pagando uma taxa de juros bem menor do que nós estamos na atualidade, certo? E com isso, vocês foram beneficiados lá atrás com essa redução e tiveram o troco de vocês. No caso, se fez uma portabilidade, teve o dinheiro depositado em conta. Se foi feito um refinanciamento, também teve depositado em conta. E aí, o que acontece? Hoje, por conta da taxa de juros estar maior, tá? Os bancos não têm taxas para cobrir essa taxa de juros atual de vocês, entendem? Porque a regra é a seguinte: a taxa tem que ser igual ou menor.
nunca pode ser uma taxa maior. Então, por exemplo, se vocês estão com uma taxa, por exemplo, de 1,5, para fazer a renovação hoje, tem que ser uma taxa de 1,5 para menos, nunca 1,5 para mais, entende? Então, por isso fica difícil muitas vezes conseguir um refinanciamento. E aí vocês podem me questionar, tá? E essas pessoas que estão conseguindo, por que estão conseguindo, não é verdade? Porque muitas vezes são contratos antigos, tá? Onde essas pessoas não foram beneficiadas com a redução da taxa de juros, que aconteceu nos anos de 2020, 2021 e até mesmo em 2022, certo? Então, com isso, essas pessoas o quê? Pagaram uma boa quantidade de parcelas, tá? Então, já tem uma certa quantidade de parcelas pagas, não tiveram redução na taxa de juros, então não foram beneficiadas com a redução que muitos de vocês foram beneficiados, e por isso, hoje, o que acontece? A taxa de juros desses contratos não está tão baixa. Então, por isso que tem muitas pessoas que estão sendo contempladas com o refinanciamento. Entenderam, pessoal, como está funcionando mais ou menos o refinanciamento na prática? É exatamente isso que eu estou vivenciando nestes últimos dias, tá? Os atendimentos que nós estamos fazendo, muitas vezes desse sentido que eu estou falando para vocês, exatamente da forma que eu estou explicando aqui para vocês. Muitos conseguem o refinanciamento justamente porque não fizeram renovações lá atrás, tá? E muitos não conseguem o refinanciamento justamente porque fizeram renovações lá atrás. Entendem? Eu já vou falar mais com vocês sobre refinanciamento e vou falar também sobre redução de parcela, porque tem muita gente me questionando, Aniele, dá para reduzir a minha parcela? Eu vou explicar em detalhes para vocês, tá? Ó, vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. O seu Alcides colocou, os clientes da CTLEM não estão sendo prejudicados? Pessoal, é o seguinte, não estão sendo prejudicados porque não está tendo nenhum tipo de prejuízo para o cliente. O que acontece? Infelizmente, o banco encerrou as atividades no Brasil, então refinanciamento não dá para se fazer. Seria a mesma coisa do banco estar ativo no Brasil, tá? Só que não a fazer mais refinanciamento. Seria uma escolha do banco, por exemplo, não fazer refinanciamento. Isso estaria no direito de qualquer banco, tá? Então, no caso, quem tem contrato no CTLEM, a possibilidade de renovação vai ser através de uma portabilidade. Mas é claro, desde que se enquadre dentro das regras de portabilidade, tá bom? Filho do Rei colocou, Aniele, meu salário até o final do ano passado era 2.197. Aí eu pergunto, será que eu tenho que declarar imposto de renda? Bom, no caso, o senhor tem que verificar, tá? O senhor tem que pegar lá dentro do portal Meu INSS o informe de rendimentos, tá? E verificar se o senhor teve imposto retido na fonte. Se durante o ano de 2022 o senhor teve imposto de renda retido na fonte, o senhor tem que declarar. Afinal de contas, a isenção é até R$ 1.903, tá? Então, se o senhor teve imposto retido na fonte, mesmo que foi pouquinho, tem pessoas que têm lá R$ 2, R$ 6, R$ 5 retido na fonte. Tem que declarar, tá, pessoal? Não deixem de declarar imposto de renda, porque senão depois a multa acaba vindo, tá bom? Bora lá, vamos lá. O Ricardo de Palmas, Tocantins, está aqui conosco. Vamos ver a pergunta da Elaine. Bom dia, sou de Blumenau, Santa Catarina, sou pensionista e quero fazer refinanciamento, pois já tenho 1 ano e meio pago dos empréstimos. Me passa o número de alguém, por favor. Vou colocar aí o nosso WhatsApp, tá bom? Colocar aí nos comentários, tá certo? Bora lá, pessoal. Qual as dúvidas de vocês? Vai colocando aí nos comentários que eu vou esclarecer, tá certo? Aniele, bom dia. É correto fazer refim de um empréstimo pessoal com 12 parcelas
e após o refim ir para 15 ou mais parcelas? No caso, seu Vilmar, pode sim, tá? Porque muitas vezes o prazo estava pequeno, para ter uma liberação, aumentou o prazo, tá certo? Mas vai depender de cada banco, tá bom? Bora lá, pessoal. Então, vocês entenderam como funciona o refinanciamento na prática? Agora, muitas pessoas me perguntam sobre redução de parcela. Dá para fazer redução? Pessoal, olha só, essa modalidade, tá? No caso, fazer uma portabilidade com redução de parcela, ela existe, é uma modalidade existente. Porém, para conseguir fazer, você precisa seguir algumas regras, tá? No caso, seu contrato precisa se enquadrar dentro das regras de portabilidade e principalmente conseguir dentro dessas regras ainda ter a redução de parcela. Então, por exemplo, precisa ter no mínimo 12 parcelas pagas. O seu contrato não pode estar com uma taxa de juros tão baixa. É como nós estávamos falando anteriormente. Se estiver com taxa de juros muito baixa, a atualidade agora não é de taxa de juros tão reduzida. Afinal, o teto do INSS é de 1,97. Então, imagina, se você tiver um contrato muito abaixo, não vai ter tabela, os bancos não terão tabelas disponíveis para realmente cobrir essa taxa que você já tem e, além de tudo, reduzir a sua parcela, tá certo? Agora, se você tem um contrato antigo, né, com a taxa de juros antiga, já pagou muitas parcelas. Então, tem pessoas que já chegou ao ponto de pagar, por exemplo, 48 parcelas. Aí já muda de figura, o cenário já é totalmente diferente, tá certo? Aí sim, há possibilidade de conseguir, por exemplo, na portabilidade, cobrir o seu saldo devedor do seu contrato existente e ainda conseguir reduzir a sua parcela, entende? Mas os contratos da atualidade, os últimos contratos que a gente está verificando aqui na prática, o que acontece? Estão com taxa de juros muito reduzidas, tá? Estando desta forma, fica muito mais difícil conseguir fazer uma portabilidade com redução de parcela. Entenderam, pessoal, como funciona? Então, assim, você precisa ter praticamente um contrato bem antigo com taxa de juros antiga, tá? Para realmente ter a possibilidade de conseguir fazer a sua portabilidade e ainda assim conseguir reduzir a sua parcela. Portanto, é uma modalidade existente, mas que nos dias de hoje está muito mais difícil de conseguir executar, ou seja, colocar em prática este tipo de modalidade, tá certo?